Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Em Resumo. Eu sou Arthur Escobar, do Jornal da USP, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Márcio Bittencourt, do Hospital Universitário da USP, para falar sobre a reabertura das escolas na pandemia de Covid-19. Olá professor, muito obrigado pela participação aqui no Em Resumo. Vocês acabam de publicar um trabalho para o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sobre a reabertura das escolas no contexto da pandemia de Covid-19. Conta para a gente, por favor, o que foi que vocês fizeram nesse trabalho e quais eram as perguntas que vocês buscavam responder com essa pesquisa. Esse trabalho é uma revisão sistemática, então o que a gente fez foi buscar de forma sistemática e estruturada todas as referências disponíveis na literatura científica sobre o tema escolas e a transmissão da Covid-19. Em particular, a gente pensou em escolas até o ensino médio, então são crianças e adolescentes, e a gente procurou avaliar, primeiro, qual é o risco da Covid, qual é o perfil da Covid nessa população mais jovem, desde os 0 até os 18 anos, dependendo da referência. Então, a gente foi ver como ela transmite, se a transmissão é igual de adultos ou não, qual é a sua incidência, sua prevalência, a gravidade do quadro e o risco das crianças. E aí a gente foi ver qual é o risco de tudo isso acontecer no ambiente escolar. O risco da comunidade levar para a escola, da escola levar para a comunidade, das crianças transmitirem para os funcionários, dos funcionários para as crianças, dos funcionários entre si e das crianças entre si. E aí depois a gente fez uma avaliação mais macro, vamos dizer assim, de qual é o impacto de fechar as escolas e de qual é o impacto de reabrir as escolas. As principais conclusões de cada parte. Com relação às crianças, acho que a literatura já é consistente de que as crianças têm quadros mais leves, tem mais quadros sem sintomas ou com poucos sintomas, tem poucos quadros graves, tem menor taxa de internação e menor mortalidade que adultos, mesmo que adultos jovens. Crianças pegam Covid com menos facilidade, crianças transmitem Covid com menos facilidade. Então, de forma geral, o risco em todos os aspectos de Covid na população infantil é menor do que em adultos. Pelo menos a partir de 1, 2 anos de idade até os 15, 16 anos, não existe nenhum aumento do risco. Com relação ao ambiente escolar, o que a literatura em geral mostra é que, se respeitadas as medidas de distanciamento, uso de máscaras, medidas recomendadas, o ambiente escolar não é um ambiente super disseminador, não existe uma transmissão intensa entre crianças ou entre funcionários, ou entre crianças e funcionários, que justifique a gente pensar em escola como um ambiente super disseminador ou um ambiente de maior risco que outros ambientes. Na verdade, aparenta ser um ambiente, desde que respeitadas as medidas, um ambiente de menor risco. Com relação ao fechamento das escolas, os principais achados são que você tem uma perda de aprendizado bastante substancial com o fechamento das escolas, você tem um ambiente de estresse, inclusive de estresse para professores, você tem um impacto, inclusive, em outras coisas da vida das crianças, acesso à alimentação, se for de condição socioeconômica mais vulnerável, você tem exposição a outras vulnerabilidades sociais e você tem um impacto econômico, tanto para os pais que acabam não conseguindo trabalhar da mesma forma, quanto um impacto econômico futuro para as crianças. Em estudo de modelagem sugere que a perda de aprendizado pode ter um impacto no rendimento econômico dessa criança para o resto da vida. Essa revisão levou em conta trabalhos feitos principalmente fora do Brasil, porque a reabertura das escolas está acontecendo só agora por aqui. Até que ponto você acha que esses resultados podem ser aplicáveis no Brasil? Dá para fazer alguma recomendação em termos de política pública para o Brasil com base nessa revisão que vocês fizeram? Eu acho que tem poucos dados da realidade brasileira e mesmo de fora, os dados de algumas populações ainda são pequenos. Então, eu diria que não é necessariamente que está tudo concluído, a gente pode ter que adaptar algumas coisas. A primeira é que o custo não econômico, o custo educacional e tudo que está associado ao fechamento das escolas é muito negativo, então o impacto de manter fechado é muito negativo. O risco de abrir as escolas não é alto, mas tem que levar em conta, primeiro, como está a transmissão comunitária, mas o mais importante de tudo, abrir as escolas não significa voltar para as escolas como elas eram em 2019. Abrir as escolas significa se adaptar, muito bem adaptada, às recomendações de segurança que a gente tem proposto, de distanciamento, isolamento de casa, quarentena de contato, uso de máscara, medidas de bloqueio, enfim, recomendações de todas as medidas não farmacológicas. Precisa respeitar essas recomendações de forma muito bem estruturada.